Oi, professor, aqui é o Carlos Eduardo e vamos fazer a parte da resolução da sua primeira prova. Então, a primeira questão, ele pede para demonstrar que a determinante dessa primeira matriz aqui é zero. Então, a gente sabe que se você tiver uma linha ou uma coluna com zeros, o determinante também será zero. Então, aqui a gente tem a primeira matriz, A1 ao quadrado A, B mais C mais D, 1B quadrado B, A mais C mais D, 1C quadrado C, A mais B mais D, 1D quadrado D, A mais B mais C. Então, aqui a estratégia que eu utilizei, essa quarta coluna, eu somei com a coluna 3, que ela acabou ficando todas iguais, ficou A mais B mais C mais D em todas elas. Então, basta você pegar a coluna 4 e dividir pelo mesmo valor, A mais B mais C mais D. Então, a gente vai acabar chegar numa coluna repleta de 1. Então, após isso, eu peguei a coluna 1 e diminuí da coluna 4 para uma nova resultante. Então, C4 menos C1, que resultou na nova C4. Portanto, a determinante é zero. Agora, dando início à segunda questão, você nos deu a primeira matriz A, que ela composta A, B, C e D, com A diferente de zero e determinante também diferente de zero. E nós, através das operações elementares, comprovar que isso aqui é verdade. Então, que a inversa é a mesma coisa que 1 sobre a determinante de A multiplicado por essa matriz. Então, aqui nós pegamos a matriz A, repetimos e ampliamos ela com a matriz identidade. Então, aqui a primeira estratégia que eu utilizei foi multiplicar essa primeira, dividir toda essa primeira coluna por A, que ficou 1B sobre A, 1 sobre A e 0. Posteriormente, eu multipliquei essa primeira fileira por C, que eu fiquei com C, CB sobre A, C, 1 sobre A e 0, para que eu pudesse diminuir dessa segunda linha. Então, daí eu acabei diminuir ela e acabei chegando nessa segunda. Então, com isso eu consegui depois dividir por C, dividir por C toda essa linha, que daí eu acabei eliminando o C, sobrou B sobre A, 1 sobre A e 0. Depois eu cheguei nessa segunda parte e 1 sobre A, 0, 0, 1 menos C sobre AD menos CB. Daí aqui em último ficou AD menos CB. Já está tomando uma forma parecida com aquela primeira lá. E aqui eu fui resolvendo, fazendo as operações, e eu cheguei nesse resultado. O mais difícil foi encontrar esse primeiro elemento aqui, que daí ficou 1 sobre A menos B sobre C, e A, que daí aplicando um mínimo múltiplo comum entre os dois, botei um fator comum na parte de baixo, e através das operações cheguei nessa aqui, que deu exatamente ao que o senhor tinha proposto, que é 1 sobre determinante de A, que determinante de A daí é C A vezes D menos B sobre vezes C. 1 sobre determinante dele, quando eu multiplicando cada elemento, vai resultar justamente nessa questão que prova aquela primeira afirmação. Na questão 3, é para provar, determinar se A e B são ou não invertíveis, e se caso de invertíveis, calcular a matriz inversa por meio das operações elementares. Então, aqui primeiro teste que eu fiz foi calcular o determinante. Cheguei aqui nessa primeira
matriz A, o determinante dele deu, multiplicando a diagonal principal menos a secundária, chegou que o determinante era 6, e 6, e diminuindo, deu determinante igual a zero. Então, portanto, ela não é invertível. Na matriz B, nós chegamos que o determinante é diferente de zero, portanto é invertível, e através dos elementares, aqui fui fazendo, 2, 7, e através da matriz de identidade, a gente foi fazendo as operações elementares, e acabei chegando nessa matriz, que eu consegui transformar essa primeira matriz na identidade, e que resultou nessa aqui. Ficou, então, menos 3 sobre 2, menos 3 sobre 2, 11 sobre 2, 1, meio, meio, menos 3 sobre 2, meio, menos meio e menos meio. Dando continuidade aqui agora na questão 4. O professor pediu para encontrar uma condição nos números A, B e C, tal que o seguinte sistema de equações fosse compatível e encontrar todas as soluções em termos de A, B e C. Então, nós pegamos aqui o sistema de equação, que é x mais 3y mais z igual a A, menos x menos 2y mais z igual a B, 3x mais 7y menos z igual a C, e eu joguei na matriz aqui. Então, ficou 1, 3 e 1, menos 1, menos 2 e 1, 3, 7, menos 1, e ampliada com A, B e C. Então, fui praticando aqui L1 mais L2, 3L1 mais L3 dando L3, fiz esses sistemas e cheguei nessa escalonada, que ficou 1, 3 e 1, e A, 0, 1, 2 é AB, 0, 0, 0, 2B menos A. Então, a partir desse aqui, nós chegamos a essa relação que é 2B mais C é igual a A, e eu pude substituir já aqui de cima, que ficou x mais 3y mais T, que é igual a 2BC, que eu substituí aqui o valor de 2BC pelo valor de A. Então, aqui eu cheguei que o y mais 2T é igual a 3BC. E eu cheguei nessa relação aqui. Y é igual a 3B mais C menos 2T. Daí eu substituí nessa equação aqui de cima, que ficou x mais 3 vezes tudo isso aqui, 3b mais c menos 2t mais 1t é igual a 2b mais c. Fazendo todas as equações, resolvendo, cheguei nessa outra relação, que x menos é igual a menos 7b menos c mais 5t, e o y 3b menos c menos 2t. Na questão 5, era para achar os termos, encontrar um polinômio px, tal que p é igual a 1, p de 1 é igual a 1, p de 2 é igual a 9 e p de 3 é igual a 27, usando o método de interpolação polinomial. Então, para usar essa técnica, nós sabemos que a equação básica dela, ela corresponde a esse formato aqui, ax² mais bx mais 1c. Então, aqui, para os valores de x aplicados no valor 1, tem que resultar no y no valor de 1. Para os valores de p para x valores de 2, tem que resultar em 9. Para os valores de 3, p de x igual a 3, tem que resultar em 27. Então, aqui agora basta a gente substituir. O p de 1, a vezes 1 ao quadrado, mais 1b vezes 1, dessa fórmula aqui, mais 1c, tem que resultar 1. Para um p valendo como x igual a 2. Então, a, 2 ao quadrado, mais b, 2, mais c, tem que resultar em 9. Na terceira linha, p de x, p para x valendo 3. A, 3 ao quadrado, mais b, 3, mais c, tem que resultar em 27. Então, cheguei nesse sistema de equação que eu transformei ela em matriz, que ficou 1, 1, 1, 4, 2, 1, 9, 3, 1, e fazendo todas as equações, cheguei nesses valores aqui. Para x, cheguei nessa outra matriz aqui, que
através do escalonamento, consegui chegar na relação. Agora eu não lembro se aqui, ó, valores de A. Então ficou A mais B mais C, tem que resultar 1. Daí o A aqui o valor é 0, então ficou menos 2B, menos 3, tem que resultar 5. E na última linha ficou 0, 0, então a C igual a 3. Então aqui chegamos que o Z igual a 3, que eu apliquei o valor de C. Eu troquei aqui depois, mas ficou meio confuso, mas é essa a ideia. Então daí eu substituí na linha de cima e cheguei nessa equação para o valor de y igual a menos 7 e o valor de x igual a 5. Então, os valores de A, aqui na parte de cima, A, B e C, correspondem a esse valor, 5, menos 7 e 3. Daí eu joguei os valores e realmente funciona essa equação. Aqui, quinta e última equação é para calcular as raízes do polinômio definido por P de lambda, que aqui a matriz foi dada já, lambda menos 2, 4, 3, 1, lambda mais 1, menos 2, 0, 0 e menos 1, menos 4. Para encontrar as raízes, primeiro nós temos que achar a determinante, igualar a 0, e aqui eu escolhi essa última coluna por conter o maior número de zeros, que daí eu faço por cofator, então aqui ficou positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, esse valor, vezes a determinante dessa reduzida, que elimina essa linha e essa coluna, e acabou resultando essa aqui. Então ficou lambda menos 2, vezes lambda mais 1, menos 4, que foi justamente o que eu fiz aqui. Fazendo todas as equações, eu cheguei nesse resultado aqui. Lambda ao cubo menos 5 lambda ao quadrado menos 2 lambda mais 24. Daí eu efetuei o fatoramento e cheguei nesses valores aqui, x menos 4, x menos 3 e x mais 2. E, portanto, as raízes são 4, 3 e menos 2.